Boa noite, meus irmãos. Hoje nós vamos meditar mais uma vez no Sermão da Montanha. Nós temos refletido sobre o caráter cristão. Esse é o tema da nossa série, a fome e a sede dos filhos do reino, cujo objetivo é expor o caráter cristão, observando a fome e a sede dos filhos do reino. Nosso objetivo é evidenciar as características essenciais de separação entre os filhos da luz e dos filhos das trevas. Nossa oração aqui deve ser essa, que o Espírito Santo ilumine as nossas mentes, ilumine o nosso coração, nos faça enxergar os compartimentos mais reservados do nosso coração, mais obscuros do nosso coração, que infelizmente ainda existem, e que nós possamos ver algum tipo de fome ou algum tipo de sede ou características que não pertencem ao cristão, que não pertencem aos filhos do reino de Deus, os filhos do reino dos céus. Já que nós professamos essa fé em Cristo, Cristo deve ser visto através não somente dos nossos sentimentos, das nossas afeições, mas do revelar desse sentimento, do revelar dessas afeições, das nossas ações, das nossas tomadas de decisões, da forma como nós cuidamos do nosso lar, da forma como nós projetamos o nosso futuro. Nós devemos revelar o reino do qual nós viemos. João capítulo 3, o Senhor Jesus fala para Nicodemos que quem não nascer do alto não pode ver o reino dos céus. Essa é a expressão literal ali. Quem não nascer do alto não pode ver o reino dos céus. Então, nós recebemos essa natureza do alto. Então, nós devemos expressar aqui nessa terra, aqui embaixo, o reino do qual nós viemos. No sermão anterior, nós refletimos sobre as bem-aventuranças como características distintivas de ser nova criatura. Ou seja, nós somos filhos do reino e fomos constituídos com um tipo de fome específica, com um tipo de sede específica, cujo esse presente mundo que nós vivemos, esse presente reino, ele não pode saciar. Por outro lado, meus irmãos, e isso vale observar, já que os filhos do reino de Deus têm característica que os tornam distintos dos filhos do reino das trevas. Os filhos do reino das trevas, os ímpios, aqueles que não pertencem ao mundo por vir, ele também tem suas características distintivas. E dessas características resultam os seus comportamentos, os padrões pelos quais eles irão governar o seu lar, nutrir as suas expectativas no seu trabalho, na escola, nos seus relacionamentos. Mas eles têm as suas características. E eu queria mostrar para vocês essas características que distinguem os ímpios, os filhos do reino das trevas. Então vamos abrir aí em 1 Coríntios, no capítulo 6. Semelhança do que acontece nas bem-aventuranças, nós vemos aqui as características dos filhos das trevas. 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 9, diz assim: Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? E ele passa então a mostrar essas características. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Ora, se essas características distinguem eles como filhos do reino caído, do reino das trevas,
Dessas características sai fome, sai sede, ou seja, saem expectativas que eles desejam então saciarem. E nós vemos o que sai deles. Abra em Romanos capítulo 1 para nós vermos essas características sendo manifestadas, proveniente naturalmente da natureza que eles têm. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 28, diz assim: E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, algo que não acontece com os filhos do reino dos céus, o próprio Deus, à semelhança do que nós meditamos hoje pela manhã, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem, olha, o intento de saciar a fome e a sede deles, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos por Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Eles não conseguem se portar de outra forma. Essa é a natureza deles e eles têm que corresponder de acordo com a natureza que eles têm. Uma natureza caída, ela resulta em ações, comportamentos, sonhos, planos, frutos caídos. Qual é o ponto, então, para a gente sintetizar? Existe uma conexão e harmonia necessária entre aquilo que somos e como nós vivemos. Quando nós olhamos para as bem-aventuranças, o Senhor nos diz quem nós somos, o que nos constitui. A partir de hoje, nós formaremos a base para ver como então nós devemos viver, já que nós recebemos a natureza que nós professamos ter. Ou seja, naturalmente, o modo como nós vivemos, as decisões que nós tomamos, que resultam do desejo de saciar a fome e a sede que nós temos, são resultados da natureza que nós possuímos, assim como acontece com os filhos desse reino caído. Por isso nós concluímos o nosso sermão anterior enfatizando um detalhe extremamente importante para a nossa compreensão do que nós somos e daquilo que nós receberemos, para onde aponta a nossa esperança. Esse detalhe da bem-aventurança é muito importante porque tira de nós qualquer expectativa benéfica para essa presente vida que nós temos. Tira qualquer expectativa de consolo plenamente experimentado, qualquer expectativa de prosperidade plenamente experimentada, porque nós a teremos nesse mundo por vir. Então existe uma tensão que nós enfatizamos no sermão anterior entre a experiência presente e a promessa futura. E é interessante porque quando o Senhor nos descreve nas bem-aventuranças, nós vemos realidades, situações que não são aclamadas por esse mundo, que não são bem vistas pela essa natureza caída que esse mundo possui. Por exemplo, necessariamente, meus irmãos, nós sentiremos dores por habitar nesse mundo. Necessariamente. Nós gemeremos, nós sentiremos as dores de parto, nós nos angustiaremos, simplesmente pelo fato de habitar nesse mundo. Mas a dor da experiência presente no mundo que não nos pertence, ela revela o caráter de Cristo em nós, as virtudes do nosso Rei, do nosso Senhor.
Ou seja, a fome e a sede que nós temos, ela não encontra saciedade aqui, apenas na promessa futura, onde inexoravelmente, invariavelmente, indubitavelmente, elas serão plenamente satisfeitas no novos céus e nova terra. Quando nós olhamos para a presente realidade e quando nós olhamos para quem nós somos, nós concluímos então que essas dores, esses descontentamentos com a natureza que ainda arraigada em nós habita flagelos, fragmentos de uma natureza caída, sombras de um mundo negro, manchas no nosso coração que ainda nos faz experimentar o pecado. Quando nós olhamos para essas realidades, então nós sentimos as dores de poder ainda habitar nesse mundo caído, mesmo sendo feitos santos, separados para sermos formados à perfeição que há em Cristo Jesus. Então, existe uma tensão, e essa tensão, observada por essa reversão de sorte, ela não consegue ser vista pelos habitantes desse mundo caído, pelos ímpios. Ela só pode ser contemplada como benéfica e esperançosa pelos filhos do reino de Deus. Somente com os olhos que recebemos, com os nossos corações transformados, nós podemos olhar para tais realidades e não ver desânimo, mas ver esperança e consolo. Então, meus irmãos, mesmo aqui, mesmo nessa presente era que nós vivemos, os filhos do reino de Deus vivem para o mundo por vir. Nós olhamos para o mundo ao qual nós um dia habitaremos, onde o nosso Senhor Jesus está. Lembra? Falando em João, ele foi nos preparar morada, habitação. Ele nos espera lá e nós aguardamos a sua consumação. Aqui nós vivemos não para nós mesmos. Nós fomos comprados. Lembra do que Paulo fala em 1 Coríntios? Nós fomos comprados por um preço que nós não poderíamos pagar por nós mesmos. Então nós vivemos nesse mundo exaltando e testificando as virtudes dos novos céus, nova terra, onde habita a justiça. Naturalmente, a justiça daquele novo céu, daquela nova terra, ela deve ser vista em nós. E ela deve ser vista não somente pelo Espírito Santo de Deus, que sonda os nossos corações, mas elas devem ser vistas por todos os cristãos, por todos os habitantes do reino, e deve ser experimentada através de nós pelos habitantes desse mundo caído. Lembra lá da síntese que eu fiz na semana passada, compilando todas as bem-aventuranças. Nós somos humilhados que choram, aguardando a esperança da terra prometida, famintos e sedentos pela justiça do alto, exercendo misericórdia que recebemos por termos os corações lavados pelo sangue do Cordeiro, promovendo a paz que nos alcançou e por ela perseguidos, damos a vida. É isso que nós somos. Então, onde nós estamos na instrução do Senhor no Sermão do Monte? Mateus capítulo 5, versículo 1 e versículo 2. O Senhor Jesus sobe ao monte, separa os seus discípulos da multidão. Versículo 3 ao versículo 12, o Senhor Jesus passa a instruir os seus discípulos sobre a anatomia da nova natureza que eles receberam, a anatomia dos filhos do reino. Do versículo 13 ao versículo 16, o Senhor Jesus enfatiza que a nova natureza que eles receberam deve ser exposta ao mundo. Eles são sal, eles são luz. Eles têm que testificar do que eles são, para a manifestação da glória do reino que virá e para a misericórdia da presente era. É interessante porque nós
somos colocados como instrumentos de retardo do apodrecimento e de mostrar o real sabor da vida. Olha que maravilhoso, é olhando para o seu lar, é olhando para a forma como você trabalha, a forma como você lidar com os seus empregados, a forma como você lidar com os seus funcionários, a forma como você se relaciona com o seu patrão, com o seu gerente, a forma como você se relaciona com o seu cônjuge, a forma como você se relaciona nas várias esferas que Deus colocou você para testemunhar de Cristo, e você testificará do verdadeiro sabor da vida, do que é sucesso, o que é fama, o que é felicidade, de uma forma que esse mundo não compreende, mas em que isso atrai as pessoas para Cristo, para o reino por vir, o reino do qual nós fazemos parte. É através de nós que os ímpios enxergarão a sua podridão, enxergarão a sua sujeira. É através de nós que somos luzes, que os ímpios enxergarão quão negros eles são. E isso tudo para testemunhar do Senhor que nos salvou. Nós somos obras do Senhor para o testemunho dele. Então nós chegamos no início da seção central do Sermão do Monte. Mateus, capítulo 5, versículo 17, até o capítulo 7, versículo 12, forma a seção central de todo o Sermão da Montanha. Dentro dessa seção central, existe outro núcleo central. Nós veremos posteriormente em outras mensagens, talvez na próxima. Mas o centro do ensino do Sermão do Monte é Mateus capítulo 5, versículo 17, até Mateus capítulo 7, versículo 12, onde o que é que o Senhor faz agora? De forma geral, ele mostrou o que constitui um filho do reino. Agora ele particulariza essas bem-aventuranças. Ele vai mostrar, através de situações variadas, como essas bem-aventuranças que constituem os filhos do reino se manifestam nas mais diversas esferas de relacionamento ou nas experiências desse mundo que nós habitamos. Depois dessa sessão, em Mateus capítulo 7, do versículo 13 até o versículo 27, nós recebemos então 3 advertências do Senhor Jesus. Então deixa eu falar para você mais sobre essa sessão central. Mateus 5, 17 até 7, 12. Ela forma uma moldura, os estudiosos chamam de inclusio, onde uma moldura é formada em que é iniciada com termos semelhantes aos quais ela termina. Ela fecha um bloco, enfatizando assim o ponto central da instrução do Senhor Jesus aqui no caso. Se você observar o versículo 17 de Mateus 5, diz o seguinte, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Pula lá para Mateus capítulo 7, versículo 12. O Senhor Jesus então fecha o seu bloco de ensino, mostrando essa conexão do ensino dele com os escritos do Antigo Testamento, quando ele diz: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então esse é um bloco. O Senhor Jesus passa a instruir aqui os seus discípulos de acordo com esse bloco, e isso marca a ênfase do ensino do Senhor Jesus. Ou seja, esses versos destacam como os filhos do reino se portam nas mais variadas e específicas situações se relacionando com esse mundo. E essas situações, e talvez esse seja um ponto muito importante para a gente entender os versículos que seguirão a partir do versículo 21 de Mateus capítulo 5, essas situações apresentadas, naturalmente, elas não contemplam
todas as situações que nós vivenciamos nessa presente era, nos mais diversos relacionamentos que nós exercemos. Por isso, elas devem ser lidas não na literalidade do que está sendo apresentado, mas como princípios para situações não contempladas nesses exemplos que o Senhor Jesus dá. Então, o que deve ser observado aqui? Esses princípios dentro de contextos. Esses princípios que são colocados para o testemunho do reino, para o testemunho do evangelho, dentro de contextos específicos. Por exemplo, a compreensão errada desse ensino levará a situações de vida errado, por exemplo. Quando o Senhor Jesus fala aqui no Sermão do Monte, nós veremos isso um pouco mais na frente, em mensagens posteriores, quando ele diz, se alguém te ferir uma face, dê a ele a outra face. Se nós observarmos, por exemplo, que essa situação deve ser apreendida de forma literalista, então nós entenderemos que nós não podemos defender o nosso lar. Nós entenderemos que nós não devemos defender o nosso cônjuge, os nossos filhos, a nossa integridade, a nossa vida. Então, todas as vezes que alguém desejar nos ferir ou intentar nos ferir, simplesmente nós devemos dar outra face. Né? Não é assim, porque isso levaria à anarquia, isso removeria completamente qualquer concepção, por exemplo, de justiça que nós experimentamos da sociedade. Justiça essa exercida por governantes, por autoridades, por magistrados, como nós vemos, por exemplo, em Romanos capítulo 13, constituídas por Deus para retardar o mal do mundo. Por exemplo, uma leitura errada desses versículos levou, por exemplo, os anabatistas a entenderem um tipo de vida completamente monástica, reclusa, distante de qualquer sociedade, em que eles, por exemplo, não podiam exercer qualquer cargo militar, porque eles não podiam carregar a espada. Então eles foram para o pacifismo. Eles não poderiam, por exemplo, exercer qualquer cargo público ou fazer qualquer tipo de acordo. Por exemplo, quando o Senhor Jesus fala que nós não devemos jurar nem pelos céus nem pela terra, nós não devemos jurar. Então essa concepção literalista fez com que eles não pudessem exercer, e ainda é assim, nenhum tipo de cargo público, porque eles fazem a diferenciação de forma mais grotesca entre Estado e Igreja, e nós não podemos exercer qualquer tipo de contrato, ter qualquer tipo de contrato, porque nós estamos jurando, nós estamos dando ali a nossa palavra. Então, esses princípios eles devem ser observados de acordo com cada contexto e então ser aplicados da forma que convém, da forma que os habitantes do reino conseguem discernir. Então, os versículos 17 de Mateus capítulo 5 até o versículo 20, eles são de extrema importância para a nossa compreensão de todo o ensino, de toda a instrução do Senhor Jesus, porque neles nós vemos o Senhor Jesus pegando todo o Antigo Testamento, toda a estrutura legal, revelacional da antiga aliança e mostrando como ela se relaciona com o Novo Testamento, como ela se relaciona com a nova aliança. Por exemplo, como a lei se relaciona com o Novo Testamento, com a nova aliança. E nós observamos então que existe uma continuidade, porque ele não veio aboli-la e ele veio cumpri-la. Nós veremos o que isso significa. Então, a pergunta que nos remonta ao tema da série, e nós responderemos nos 2 pontos que nós abordaremos hoje, é a seguinte: qual é a fome e a sede dos filhos do reino apresentados em Mateus, capítulo 5, versículo 17 ao versículo 20? Qual fome nós vemos aqui que são características dos filhos do reino? Em Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18, nós vemos que os filhos do reino,
eles têm uma fome e uma sede de observar a lei de Deus por meio de Cristo. Do versículo 19 até o versículo 20, nós vemos que a fome dos filhos do reino também se manifestam em exceder a justiça dos filhos do reino caído. Nós iremos observar esses dois pontos hoje. Primeiro ponto, versículo 17 e versículo 18. Os filhos do reino têm fome e sede por observar a lei de Deus por meio de Cristo. Evidentemente, observar aqui, meus irmãos, não é simplesmente olhar, não é simplesmente contemplar com os olhos. Observar aqui é apreender, é compreender e exercer e vivenciá-la por meio de Cristo. Isso nos leva à compreensão de que, se nós já somos filhos do reino e olhamos para as leis do Senhor, para as escrituras sagradas por meio de Cristo, nós não fazemos isso para obter a salvação, porque nós já fazemos parte do reino salvífico. Nós observamos para formar em nós o caráter de Cristo Jesus para purificação, para consagração, para a nossa santificação e para exaltar o dono de toda a lei, o dono de toda a palavra, olhando para o Cristo que nos deu a lei. Então, para a gente compreender o que o Senhor Jesus faz aqui, a partir do versículo 17, a gente tem que compreender um pouco do contexto daquela época e do que significou o Senhor Jesus meio que corrigir aí as concepções da lei que o povo tinha e que os mestres da lei também tinham. Era natural, por exemplo, para os contemporâneos do Senhor Jesus, considerar que ele veio abolir a lei. Por isso que ele diz que ele não veio abolir a lei. Era natural para eles compreender que Jesus, esse mestre, o proclamado Messias pelo profeta João Batista, ele veio abolir a lei, ele veio abolir os escritos do Antigo Testamento, porque tudo que ele estava ensinando ali não era, por exemplo, referendado pelos mestres da lei do seu tempo. Ou seja, os ensinos do Senhor Jesus, eles pareciam contrariar os ensinos da lei daqueles que eram referência de instrução da lei para o povo de Deus. Então, considerando aqui que Mateus, ele abre os evangelhos e que sob a inspiração do Espírito Santo, essas palavras de Mateus, elas são colocadas, elas colocam a instrução do Senhor Jesus, essa instrução do Sermão do Monte no início do seu ministério, isso destaca ainda mais a importância desses brevíssimos versículos, mas especialmente porque a partir desse ponto, todo o ensino do Senhor Jesus levantaria naturalmente objeções, em que o Senhor Jesus passa logo antecipadamente a respondê-las. Então, imagine quantas vezes aqui nós lemos no Sermão da Montanha o Senhor Jesus: ouvistes o que foi dito, eis que eu te digo. Não somente as instruções que o Senhor Jesus deu anteriormente levantou algumas objeções, como a partir desse ponto, as instruções que o Senhor Jesus passa a dar levantaria algumas objeções. Antecipadamente ele corrige essas conclusões errôneas que a multidão ou os seus discípulos e até mesmo os mestres da lei levantariam. Então o Senhor Jesus passa a instruir a partir daqui como os verdadeiros filhos do reino deveriam olhar a lei, deveriam contemplar os escritos do Antigo Testamento, não como os mestres da lei, não como a referência de instrução da lei do seu tempo estava observando, estava instruindo, mas como ele passaria a instruir, que mostra a essência do que sempre foi intencionado por Deus. Nós temos observado muito os escritos do Antigo Testamento.
Eu não sei se os irmãos recordam das ênfases que foram dadas por mim, por exemplo, na exposição de Oséias. Nós continuaremos posteriormente, mas nas ênfases que foram dadas, por exemplo, nas exposições de Oséias, e eventualmente quando nós encontramos oportunidade de ressaltar essas ênfases, para onde apontava o verdadeiro culto a Deus, para onde apontava os sacrifícios, o que significava as expressões religiosas instituídas por Deus na antiga aliança. Então, aqui o Senhor Jesus, o que é que ele faz? Aqui o Senhor Jesus aponta para aquilo que foi desconsiderado pelos santos do Antigo Testamento, pelo povo de Deus do Antigo Testamento, e que tal desconsideração continuou mesmo no tempo da instituição da nova aliança em Cristo Jesus. Versículo 17, nós vemos o Senhor dizendo, fazendo essa correção: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. E aí vamos tentar fazer um exame aqui mais rápido, né? Quando ele diz, não penseis que vim revogar, nós já observamos isso na nossa escola bíblica dominical, quando nós estudamos o capítulo 19 da nossa confissão, que fala sobre a lei de Deus. Então nós fizemos uma breve análise desses versículos. Eu peguei a mesma estrutura que eu mostrei para os irmãos lá e trouxe aqui, com as mesmas observações. Quando Jesus diz, não penseis que vim revogar. Essa palavra revogar, ela é constituída de dois termos. E literalmente ela quer dizer passar sobre ela. Não penseis que eu vim pisar, passar sobre, né? Como se estivesse desconsiderando a lei. Ou seja, invalidá-la ou destruí-la. A lei e os profetas aqui fazem referência a lei dada por Moisés e os ensinos dos profetas do Antigo Testamento. Nós poderíamos considerar todo o Antigo Testamento, todo o corpo de ensino do Antigo Testamento. O que o Senhor Jesus diz é que ele não veio abolir, ele não veio tornar inválidos os escritos do Antigo Testamento. Ele diz, não vim para revogar, né? O mesmo termo usado, não vim para invalidar, não vim para destruir, vim para cumprir. E esse é um termo muito importante para nós compreendermos o que isso significa. Ele veio mostrar a plenitude do Antigo Testamento. Ele veio mostrar o Antigo Testamento, a expressão literal significa cheio aqui, significa pleno, ou seja, a instrução deveria ser observada de acordo com aquilo que foi intentado por Deus. Bom, não foi. Eu vim mostrar então o que significou a plenitude daquilo que foi intencionado por Deus na lei e nos profetas. Como ele vai fazer isso? Ora, do versículo 21 ao versículo 48, ele vai combater o legalismo. Do versículo 1 do capítulo 6 até o versículo 21, ele vai combater a falsa piedade. Então, esses dois blocos, Mateus 5, 21 a 48, ele combate a forma legalista de se relacionar com a lei. E aí ele combate aquilo no versículo 1 do capítulo 6 até o versículo 21, resultante de uma falsa observação da lei, que é o legalismo, que é uma pureza superficial, que é a falsa piedade. Então, ele vai mostrar como então nós enxergamos plenamente aquilo que foi intentado, como se cumpre, é isso que ele veio fazer, como se cumpre a lei. Mateus, no versículo 17 aqui do capítulo 5, é importante justamente por isso, porque ele nos responde o que Jesus quis dizer por cumprir a lei. E aí eu já
mencionei aqui para os irmãos algumas vezes em outras ocasiões e também explanei um pouco agora aqui do que significa cumprir a lei, mas é importante entender que desde do Antigo Testamento, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a lei nunca se restringiu à observância exterior. Deus nunca intentou com a lei olhar meramente para os ritos, para os ritos religiosos, para as festividades religiosas, para as cerimônias religiosas. Nós temos visto isso demasiadamente. Mas a intenção de Deus sempre foi que esses ritos, essas festividades, essas expressões religiosas atingissem o interior e resultasse de uma transformação interior, ou seja, do coração. Então isso quer dizer que não é a literalidade da lei, mas aquilo para o qual ela aponta. Não é simplesmente fazer, mas é fazer por ser. Ou seja, as minhas ações, as minhas expressões religiosas, as minhas expressões de observância da lei, as minhas expressões de piedade são resultantes daquilo que eu sou interiormente. Essa sempre foi a intenção de Deus. Por não observar isso, colocou o povo diante do juízo de Deus, que resultou então no horrendo cativeiro babilônico, que resultou, por exemplo, na destruição das 12 tribos do Reino do Norte. Então, meus irmãos, nisso também consiste a complexidade da lei. Porque, naturalmente, quando nós olhamos para a lei, quando nós olhamos para o sacrifício, quando nós olhamos para os ritos, quando nós olhamos para a festividade, naturalmente, o que de cara nós podemos contemplar é o ato exterior. Então, a forma mecânica de observar a lei pode nos dar a impressão, por exemplo, de que nós somos abençoados pelo rito mecânico e encontramos paz simplesmente pelo rito mecânico. Nós podemos contemplar essas realidades sendo vivenciadas ainda hoje, de forma diferente, por exemplo. Quando nós vestimos roupas que a cultura evangélica julga adequada, mesmo quando a impureza faz parte do nosso coração. Quando nós escolhemos palavras apropriadas para serem usadas nos nossos relacionamentos evangélicos, quando no escondido da nossa vida os nossos olhos contemplam a imoralidade, sejam em filmes, sejam nos mais variados meios tecnológicos que são utilizados para isso. Quando nós vamos às programações da igreja, mesmo não amando-a, mesmo não valorizando a comunhão dos santos, quando nós bajulamos os líderes da igreja, mesmo sem ter por eles real respeito, quando nós devolvemos o nosso dízimo, quando nós ofertamos financeiramente ao Senhor, mas isso não é feito com alegria. Isso não é feito com contentamento. Isso não é resultado de uma compreensão de que tudo que nós temos e somos vem do Senhor. E por graça do Senhor, nós devolvemos um pouquinho da abundância que Ele tem nos dado. Então isso também pode ser vivenciado hoje. O que o Senhor Jesus está fazendo é mostrar o núcleo essencial do que significa cumprir aquilo que Deus requer. E é evidente que aqueles que não são filhos do reino não entenderão, como também não cumprirão, não vivenciarão. Eles não conseguirão contemplar o que é a plenitude intentada por Deus
na lei e nos profetas. Eles não conseguem atingir isso. Então, essa observância é um distintivo dos filhos do reino. Somente os cristãos conseguem olhar, por exemplo, o alto nível de exigência proferida pelo Senhor Jesus aqui. É por isso que, por exemplo, muitos dispensacionalistas, especialmente os clássicos e os revisados, aquelas duas primeiras gerações dos dispensacionalistas, consideraram que o Sermão do Monte não é para nós. O Sermão do Monte é destinado para um reino milenar futuro. Porque ele não pode ser alcançado por nós. E realmente nós entendemos porque eles chegaram a essa conclusão. Porque a demanda, a exigência, o que é requerido aqui é muito elevado. É muito alto. Realmente nós nos deparamos com o ensino do Senhor Jesus a partir do versículo 21 e nós ficamos assustados. Daí, então, essa distinção de compreensão. Somente os filhos do reino, somente aqueles que nasceram de novo, compreenderão esse padrão ético do reino por vir. Somente eles. Então, olhando por tais olhos, olhando para tais realidades, os filhos do reino observam a lei do Senhor não com a literalidade superficial dela, mas como uma base sobre a qual nós vivenciaremos as mais diversas relações interpessoais e com Deus. Lembra lá? Primeiro bloco, do versículo 21 ao versículo 48 do capítulo 5, fazem referência às nossas relações interpessoais. Do capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 21, faz referência da nossa relação com Deus. Tudo amparado por bases legais que Deus sempre intencionou apontar para a essência dessas tais realidades, que não foi observada pelos escribas e pelos fariseus. Por isso que o Senhor Jesus diz que nós devemos exceder a justiça dos escribas e dos fariseus. Ir além. Nós não ficamos na superfície, nós não ficamos na literalidade. Nós entendemos as instruções do Senhor olhando a essência como se elas formassem para nós uma base legal, uma base ética e moral sobre as quais nós devemos sustentar os nossos relacionamentos com o próximo e o nosso relacionamento com Deus. Então essa base tem um nome, eu já fiz referência para vocês. Essa base se chama Princípios da Lei. Esse é o nome da base. Nós entendemos que nós somos humilhados. Nós entendemos que olhamos para nós mesmos e choramos pela natureza que temos e os desejos que ainda nascem em nós. Nós somos completamente arrancados de qualquer egoísmo, qualquer arrogância, porque foi conquistado para nós um reino cuja palavra, qualquer palavra ou riqueza é incapaz de descrever. E nós não fizemos nada para isso. Então nós observamos que esse princípio legal sobre o qual a ética cristã, a moral cristã, a conduta vivencial nesse mundo se ampara, é uma realidade que não nos contempla como protagonista, como atores principais desse grande enredo, desse grande drama que nós vivenciamos aqui. Então é sobre essa base que deve estar o nosso coração. E nesse sentido, o Senhor Jesus ele não veio abolir a lei, mas ele veio enfatizar essa base que foi esquecida, que foi observada apenas pelo remanescente fiel do Senhor na antiga aliança, que estava olhando para a promessa do Cristo que viria para os salvar, do descendente da mulher lá no Éden, que esmagaria a cabeça da serpente, do descendente de Abraão. Esses olhavam para essa realidade, mesmo sem ver, mas entendendo os princípios, entendendo a essência.
Então, sobre essa base, nós vivenciamos a lei do Senhor. Nós vivenciamos os escritos do Senhor, aquilo que os profetas ensinaram. Porque o literalismo, que leva naturalmente ao legalismo, ele pode ser observado por qualquer um. Não precisa ser filho do reino para ser legalista. Não precisa ser cristão para ser legalista. Qualquer um pode ser legalista, porque o legalista entende que se ele observar a literalidade de ritos, a literalidade da lei, a mecanicidade daquela situação, ele simplesmente será recebido em paz com Deus. Ele será considerado sábio, ele será considerado maduro, ele será considerado íntegro moralmente, ele será considerado bom. Mas o princípio não. O princípio é algo acomodado no coração. O princípio ele é apreendido, ele é compreendido. E isso que quer dizer então o fato dos filhos do reino terem fome por observar por meio de Cristo a lei. E esse princípio ele é o condutor das nossas decisões. Nós olhamos para esses princípios e nós observamos a fome que nós estamos tendo, a sede que nós estamos tendo e como saciá-las. Então, qual é o ponto aqui? O ponto é não enfatizar a decisão que está sendo tomada simplesmente pela decisão, regra por regra. É não olhar simplesmente para a superfície daquele ato, mas quem está tomando tal decisão. Da onde essa decisão sai e por que ela sai? Quem é o agente dela? Quem é o personagem dela? Não a decisão em si. Porque esses princípios, meus irmãos, eles só serão vivenciados por aqueles que receberam um novo coração, por aqueles que receberam uma nova natureza. Porque os filhos do reino, eles seguirão olhando a essência do ensino do Senhor Jesus. Eles não verão a lei, por exemplo, os ensinos dos profetas, por exemplo, como a amarra que os prende. Não. Eles vivenciarão como instrumento sobre os quais eles devem andar para se parecerem com Cristo, para agradarem ao Senhor, para testificarem da natureza que eles receberam. A lei do Senhor, aqui, ainda é o nosso instrumento de purificação e preservação. Se nós somos o sal da terra, a lei do Senhor é o nosso sal, nos preserva dos resquícios da natureza caída, que ainda, infelizmente, habita em nós. Embora nós tenhamos total compreensão de que, por meio dela, nós não obteremos a salvação, porque ela já foi conquistada por nós. O versículo 18 diz: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. É interessante, dá para a gente entender então o que é esse tudo se cumpra, já que ele deixou a deixa para nós, até que os céus e a terra passem. Então, o se cumprir aqui seria o olhar para a consumação da história da redenção. É fácil de compreender se nós considerarmos o contexto desse versículo, não é? O se cumprir aqui seria a obra redentiva completa do Senhor Jesus. Então, olha como é que fica o versículo 17 e o versículo 18. Não penseis que vim revogar a lei aos profetas, não vim revogar, não vim abolir, não vim destruí-la, não vim tornar inválida a lei. Vim para cumprir, porque em verdade vos digo, e essa é uma expressão de ênfase solene, em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, se nós devemos entender o que significa vir para cumprir do versículo 17, nós devemos entender no versículo 18 o que significa até que tudo se cumpra. Então, é salutar, é sábio compreender que esse tudo se cumpra
até que literalmente significa tudo aconteça. E aí nós poderíamos fazer aqui uma elaboração grande da teologia bíblica. O que aconteça? Toda a obra redentiva colocada em execução pelo plano da redenção. Lá de Gênesis capítulo 3, versículo 15, onde a semente da mulher prometida para esmagar a cabeça da serpente. E essa semente ela vai ganhando amplitude de revelação pelas alianças de Deus na antiga aliança, até que ela se cumpra em Cristo Jesus, na sua obra completa de redenção, morte, ressurreição e consumação. Quando isso acontecer, novos céus e nova terra virão, e o presente céu e a presente terra passará. Até lá, nós vivenciamos a essência dessa lei, que nos molda cada vez mais à imagem de Cristo Jesus. Nós entendemos, sem sombra de dúvidas, e nisso também está o nosso choro, do alto nível de exigência para os filhos do reino. Mas nós compreendemos também que quem vivencia essas leis, esses princípios, por nós, não somos nós intrinsecamente, mas o Espírito de Deus que habita em nós. É a luta da piedade, é a angústia para a santificação, é a carne e o Espírito. Nessa luta, nós choramos, nós nos colocamos como humilhados, nós somos os perseguidos, nós exercemos a misericórdia, e quanto mais isso acontece, nós sentimos sede, anseio e mansidão, por causa da certeza, da esperança que nós temos em Cristo Jesus. Nós observamos, olhando para Cristo, por meio de Cristo, humilhados que somos, quebrantados como somos, entendendo os altos níveis de exigência. Bom, aqueles que são apenas professos cristãos, aqueles que são apenas professos filhos do reino, eles não entenderão o alto nível de exigência. Eles passarão por cima, eles fugirão dessas exigências. Eles oferecerão muitas desculpas para, por exemplo, em situações em que eles devem não dar a outra face. Eles oferecerão vários níveis de desculpa para que a mão direita dele veja o que a mão esquerda faz. Eles fornecerão vários níveis de desculpa para mostrar a piedade que eles não têm, que é superficial. Por isso deve ser mostrada, porque é simplesmente superficial. Homens veem, mas Deus não vê. Deus não vê, porque quando Deus vai lá no interior, quando Deus vai lá no coração, essa piedade não está lá. Ela é uma piedade superficial, é uma piedade construída apenas para homens verem. Mas não o Senhor. O Senhor não vê nada quando Ele olha. Ele vê um coração negro, sujo, imundo. Ele não vê as manchas do sangue de Cristo nesse coração, que o colocou lá, nos santos. Ele não vê. Ele vê os trapos de imundícia do homem caído. Então, aqueles que não nasceram de novo não compreenderão esses níveis altíssimos de exigência. Por isso, eles passarão por cima. Lembra lá da pergunta para nós irmos para o nosso segundo e último ponto. Qual é a fome e sede dos filhos do reino apresentados nesses versículos? Agora no versículo 19 e versículo 20. Bom, a fome e a sede aqui é em exceder, é em ultrapassar, é em superabundar a justiça dos filhos do reino caído. E aqui nos coloca no ponto distintivo, meus irmãos, assim
extremamente impactante, porque se você se porta no seu trabalho do mesmo jeito que os filhos das trevas se portam, se você, jovem, estudante, se porta na sua escola, na universidade, do mesmo jeito que ímpios se portam, isso coloca você e a sua profissão de fé em maus lençóis. Se o seu casamento é configurado e mantido da mesma forma que o casamento dos filhos das trevas, então você coloca a sua profissão de fé com um grande ponto de interrogação. Os filhos do reino de Deus, eles têm um profundo anseio por exceder a justiça que eles deixaram para trás, a justiça dos fariseus, dos escribas, que exercia de forma meramente superficial. O ponto aqui, meus irmãos, nesses versículos, ele é tanto evidente como penetrante. Não é difícil de entender esses versículos aqui. Qual é o ponto dele? Os habitantes do reino por vir não devem manipular as escrituras sagradas como fizeram os escribas e os fariseus. E aí vem o ponto de alerta. O ponto de alerta é que isso ainda é possível. Esse é o grande ponto de alerta. Eles não devem fazer como fizeram os falsos filhos de Deus. E isso deve deixá-los em alerta, porque tal prática abominável no novo reino é possível na presente era. Olha o que ele diz aqui, versículo 19. Então ele cria esse personagem para o seu ensino, né? Um personagem hipotético, apontando aqui para uma figura daqueles que transgridem a lei, e lá embaixo ele vai usar o mesmo termo, né? Aquele, pois, aqui, e na continuação do versículo ele vai usar aquele, porém. Então, o primeiro termo referido aqui para um personagem, aquele, faz referência ao exemplo dos escribas e fariseus que olharam para a superficialidade da lei, não para a essência. O segundo termo, criado aqui para mostrar um personagem, aquele, porém, faz referência a aquele que age segundo a natureza que recebeu e não a natureza da qual ele foi arrancado. Então ele vai dizer, aquele, pois, que violar, olha como é interessante, esse termo aqui ele vem da mesma raiz da palavra usada por revogar no versículo 17. Aquele que saltar por cima, aquele que considerar inválido, aquele que considerar sem valor, aquele que violar um destes mandamentos, já que o Senhor Jesus não violou, já que o Senhor Jesus não invalidou, aquele que fizer isso, posto que dos menores, ou seja, sabe aquela lei, aquela instrução, aquela exigência que você considera muito pequenina, que você considera sem valor, sabe? Se você considerar isso sem valor, que não seja digna de observância para o seu testemunho de filhos do reino, mesmo que você considere ela como pequena, e ainda assim, para você esconder a negridão do seu coração, você ensinar aos homens, você será considerado, e aqui considerado é de que você será chamado por Deus como mínimo no reino dos céus. E esse é o grande ponto de advertência. Por quê? Porque isso só pode ser feito nessa configuração aqui, nesse contexto, por aqueles que são do reino. Ele está criando uma situação em que, ainda habitando nesse reino caído, mesmo filhos do reino por vir podem tratar a lei de Deus, tratar as escrituras sagradas da mesma forma como os falsos cristãos, da mesma forma como os falsos habitantes do reino, ou falsos
professos cristãos. E aí ele nos chama a atenção para o segundo personagem para a sua instrução. O Senhor Jesus diz: aquele, porém, por outro lado, aquele que observar esses mandamentos, né, fazendo referência, e então, observando, ele também ensinar. Observa como é interessante aqui a ideia de apreender e instruir. Observar, obedecer e instruir. Né? Tem uma dinâmica legal como ir de fazer discípulos, não sei não? Ensinando-os a obedecer. Eu obedeço e instruo. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado, ao mesmo termo, será chamado grande. Aqui a figura é de importância. Será considerado importante no reino dos céus. Bom, o ponto aqui, meus irmãos, é que aquele, mesmo sendo nova criatura, mesmo sendo cristão, ele trata as escrituras sagradas com leviandade, com superficialidade, ele é um cristão pobre. Bom, naturalmente, meus irmãos, sem sombra de dúvidas, ele também experimentará as consequências da pobreza que ele dedica às Sagradas Escrituras. Ele experimentará as consequências aqui ainda nessa presente realidade. Justamente porque eles se assemelham em algumas atitudes, em algumas situações, ele se assemelha com os filhos do reino caído, mesmo que ele já tenha sido retirado desse meio. Evidentemente, o Senhor o disciplinará. Não é assim? O Senhor, um pai, disciplina os filhos, diz o autor aos Hebreus. O pai disciplina todos aqueles que ele ama. Então, o Senhor derramará sobre ele fragmentos da sua punição, fragmentos do seu juízo, não para puni-lo, mas para ensiná-lo. E, meus irmãos, nós não devemos, não precisamos sequer mencionar o quanto essas disciplinas são dolorosas, são duras, são aterradoras. É interessante quando nós consideramos exceder aqui é o que o Senhor Jesus vai falar mais na frente, mas aqui ele já dá esse contexto do que significa esse exceder, que ele vai exemplificar a partir do versículo 21, não é? Mas aqui ele já mostra para nós esse contexto do que significa exceder a justiça dos escribas e dos fariseus. E aqui nós somos... algo chama a nossa atenção. De que, se por um lado nós não observamos a lei do Senhor, por outro lado, nós ensinamos outros a não observarem, para nós nos escondermos na maldade de outros. Uma coisa é uma maldade minha dentre situações ou comportamentos de santidade. Outra coisa é a minha maldade numa multidão de ações maldosas. Eu poderei ficar escondido, não é? Eu ficarei escondido, porque outras maldades também chamarão a atenção. Se isso acontece com aqueles que não observam a palavra de Deus como deveriam observar, o outro lado também é verdadeiro. Eu observo a palavra do Senhor, eu observo a lei do Senhor, e eu testifico essa observância ensinando outros a observar. E observar aqui não é simplesmente olhar, mas é acomodar no coração. Fruto de meditação, é apreender. Nós temos visto muito isso na exposição do Salmo de número 119, né? Nós temos visto. Então, o Senhor Jesus, ele explica o que significa no versículo 20. Olha o versículo 20. Ele explica justamente o que significa isso.
Porque vos digo que se a vossa justiça, que não vem de vós, porque a justiça dos escribas e fariseus vem deles, vem da testificação da multidão, da aprovação da multidão e não de Deus. Se a vossa justiça não exceder, e aqui a ideia de subir degraus, né, de ultrapassar o degrau, de ultrapassar o nível, né, de superabundar. Se a vossa justiça, né, não exceder em muito, então tem dois termos de ênfase. Se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, ou seja, se vocês não cumprirem a vontade de Deus mais perfeitamente do que os escribas e fariseus, e esse é um ponto que deve chamar a nossa atenção, porque, meus irmãos, também nós não chegaremos ao ponto de dizer que em níveis diferentes, os escribas e fariseus, eles buscavam cumprir, eles cumpriam a lei de Deus. Só que essa era uma realidade exterior e não interior. Mas eles faziam todas as suas observâncias milimetricamente calculadas, de observância do dia do Senhor, de observância dos ritos sacrificiais, das cerimônias cultuais, das festividades. Tudo isso era observado. Então, isso nos coloca numa responsabilidade ainda maior. Porque isso quer dizer que nós não devemos simplesmente observar com o rigor que eles observavam, mas que essa observância deve resultar de um coração transformado, de um coração que compreende o que estamos fazendo e que sente anseio por fazer isso, não simplesmente por causa da superficialidade do ato em si. Então, eles observavam. Essa realidade era observada. Por exemplo, você não podia chegar para um fariseu ou um escriba, um mestre da lei, e aqueles que eram discípulos dele, e repreendê-los porque eles não cumpriam, por exemplo, os 10 mandamentos, que era a essência da lei moral, é a essência da lei moral. Foi o que Jesus fez com o jovem rico. Quando Jesus saiu da superficialidade dos 10 mandamentos e mostrou a essência dos 10 mandamentos, então ele viu que não cumpria realmente nem os 10 mandamentos. Quando nós olhamos para os atos superficiais, eles cumpriam os 10 mandamentos. E todos os ritos que circundavam ali os 10 mandamentos, que expressavam a lei moral, como nas leis cerimoniais e nas leis civis, que ainda existiam como os resquícios aí, porque em grande parte foi destituída da sua função quando findou o reino teocrático, né? Eles foram então incorporados por outros reinos e não mais experimentaram a teocracia, tendo Deus como o legislador acima do rei. Né? E o interessante é que o validador aqui, se vocês observarem, eu achei isso fantástico, existe aqui um validador da identidade celestial. O que é o validador da identidade celestial? Quando ele diz assim, ó, jamais entrarei no reino dos céus. Se vocês não excederem, jamais entrarei no reino dos céus. Olha como é interessante. O interessante é que, para os filhos do reino dos céus, ainda há possibilidade aqui na presente era de considerar superficial de considerar menores, desprezíveis alguns mandamentos e exigências. Ainda há. Mas olha como é interessante. Um filho do reino dos céus, um cristão, ele pode olhar para alguns mandamentos, algumas exigências e considerar superficial, mas eles não podem fazer isso ao ponto que fazem os escribas e os fariseus. Não podem. Isso será um lapso, isso será um tropeço, isso será um ponto na vida dele. Isso não descreverá o que ele é, a vida dele.
Isso fica mais enfático aqui no versículo de número 20. Embora ele faça isso, algo ele não pode fazer: ter uma vida legalista e de falsa piedade, como os fariseus e os escribas. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muita dos escribas e fariseus, jamais entrarei nos reinos dos céus. Ou seja, se eles tiverem uma vida igual dos fariseus e dos escribas, significa que eles não são filhos do reino. Por isso que a fome e a sede dos filhos do reino se constitui em exceder, porque eles foram formados assim. E é isso que é interessante aqui, meus irmãos. O validador da identidade celestial deles é a forma como eles se relacionam com a lei de Deus. Se eles observam a lei de Deus, apreendendo e acomodando no seu coração, e se eles buscam exceder a justiça dos escribas e dos fariseus, ou seja, dos legalistas e da falsa piedade, então é deles sim, eles validam a identidade de novas criaturas, de cidadãos dos céus. Por isso que exceder, ultrapassar a justiça, ou seja, a retidão dos escribas e fariseus, consiste em fazer o que Deus exige, não o que eles julgam ser corretos, não o que eles julgam ser válidos. Eles não esperam o aplauso e nem a aceitação das pessoas ao redor, de parentes, da multidão, dos religiosos, dos evangélicos, não. Mas eles observam aquilo que Deus exige. Então surge uma pergunta natural: como eu ultrapasso, como eu excedo a justiça dos escribas e fariseus? Como? É isso que nós veremos nos dois blocos que se seguirão. Versículo 21 ao versículo 48 do capítulo 15, nós veremos então como essa justiça ela é excedida diante dos homens. Amando o próximo, contrariando o legalismo, que faz uma conexão lá, uma ligação, exceder a justiça faz uma ligação com o versículo do que significa o versículo 48 do capítulo 5. Olha o versículo 48, quando ele diz assim, portanto, sede vós perfeitos. Faz ligação do que significa a lei, por exemplo, ser plena. Da completa intenção de Deus quando deu a lei. O que significa então ser perfeito aqui? Significa ser perfeito como é o vosso Pai. O que significa ser perfeito como é o vosso Pai? Significa ter a retidão dele, a justiça dele, conceber a lei como ele concebe. Então, exceder a justiça dos escribas e fariseus diante dos homens, versículo 21 ao versículo 48, o Senhor vai mostrar isso. E o Senhor Jesus vai mostrar o que significa exceder a justiça dos fariseus diante de Deus, do capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 21. Amando a Deus, contrariando então a falsa piedade. É o que nós veremos nos versículos seguintes, se Deus assim nos permitir. Meus irmãos, para nós concluirmos aqui, por isso nunca é suficiente nós enfatizarmos o fato de sermos feitos novas criaturas, de sermos feitos herdeiros de um reino vivo, de um reino de luz. Nós estamos nesse mundo e naturalmente, de acordo com aquilo que nós somos, nós vivemos em separação, nós temos que nos distinguir, e todas as relações que nós temos, tanto as interpessoais que o Senhor vai mostrar, como a nossa relação com Deus, ela deve se distinguir dos habitantes de um mundo caído. Nós caminhamos olhando para o alto, nós caminhamos olhando para o nosso Senhor, que foi nos preparar morada, nós caminhamos olhando para o Pai das luzes, nós caminhamos olhando para aquele que é perfeito, por isso nós buscamos ser perfeitos como Ele é. Porque nós somos identificados com Ele à medida que a imagem e semelhança
vai sendo reconstruída em nós quando nós nos parecemos com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Fato esse, meus irmãos, que fazem comparações negativas e destrutivas quando nós professamos a fé em Cristo, mas quando nós não testemunhamos dessa fé nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, dentro do nosso lar, nós nos tornamos destruidores da fé que nós professamos. E aí isso faz com que as comparações muitas vezes que nós fazemos se tornem ainda mais destrutivas. Como é que nós podemos nos comparar para defender o nosso pecado com um cristão tal, com um crente fulano de tal, com a igreja tal? Quando nós fazemos isso para desculpar o fato de nós desprezarmos mandamentos, lembra do que diz o Senhor, mandamentos que nós consideramos pequenos, que nós consideramos menores. Não é com esses que nós devemos nos comparar. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Esse é o nosso nível de comparação. E Ele nos deu Cristo para, olhando para Ele, buscarmos essa perfeição. Essa integridade de ser concebido imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança essa que está sendo reconstruída em nós. E ela é reconstruída em nós à medida que nós olhamos para a vida de Cristo Jesus, como Ele preencheu, então, toda a intenção de Deus nas Sagradas Escrituras. Como filho do reino que nós somos, nós devemos exceder a justiça dos filhos do reino caído. Porque nós professamos não mais fazer parte desse reino. Então, meus irmãos, a forma como nós vivemos aqui, ela pode até mesmo desqualificar a esperança na qual nós nos ancoramos. Se nós não vivemos de acordo com o que nós dizemos que somos, se nós não ansiamos por fome e sede característicos de um mundo onde habita a nossa esperança, isso mostra que a nossa esperança é falha. Isso mostra que a nossa esperança é vã e o nosso testemunho é falso. Roguemos ao Senhor, então, para que nós tenhamos olhos, percepções, sensibilidades, para conseguir compreender e distinguir aquilo que cabe a nós e aquilo que nós devemos rechaçar, repudiar. E como o próprio Mateus mostrou, meus irmãos, lá no capítulo 10, isso vai nos custar. Nós ainda estamos sendo despidos, meus irmãos, não esqueçam disso. Às vezes, esse despir pode ser um relacionamento, pode ser um emprego, pode ser um comportamento, pode ser uma amizade, pode ser várias realidades que arrancarão de nós não somente o pecado, mas também lágrimas, mas também gemidos. Nós ainda estamos sendo despidos. Que o Senhor nos conceda graça, que o Senhor nos ajude, portanto, a olharmos para Ele. E mesmo com choros, com gemidos, buscarmos agradá-lo, fazendo a sua vontade. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, benfeitor das nossas vidas, Criador e sustentador nosso, o Senhor tem nos refeito em Cristo Jesus. Nós somos moldes defeituosos e o Senhor tem nos consertado, o Senhor tem nos ajustado de acordo com o molde perfeito, a imagem perfeita do Senhor em Cristo Jesus, o nosso Redentor. Ajuda-nos, ó Deus.
Eu sei que palavra nenhuma minha pode oferecer salvação. Eu sei que na minha própria palavra não há verdade ou poder. Por isso eu clamo ao Senhor, ó Deus, pelo poder que há em Cristo Jesus, segundo as tuas maravilhosas promessas, segundo a tua abundante graça. Que o Senhor seja com cada um dos meus irmãos, moldando-os à perfeição que há em ti e em Cristo Jesus, meu Deus, ajustando as suas vidas, para que eles, ó Senhor, não somente no seu interior, mas vivenciando aquilo que eles professam e como resultado dos seus corações, eles excedam a justiça dos legalistas, dos religiosos, dos moralistas, dos falsos professos. Oh, meu Deus, sede conosco, Pai. Nós temos passado pelo vale da sombra da morte nesse período. Fazem mais de 4 meses em que a Igreja do Senhor, a noiva de Cristo, não pode se reunir. Isso tem causado algumas feridas. Isso tem causado alguns danos. Nós suplicamos ao Senhor, meu Deus, que o Senhor nos ajude a transpor as dificuldades, seja quais forem, seja a pandemia, seja as decisões governamentais, seja a falta de estrutura ou recursos que nós temos, que nós possamos transpor, ó Deus, para voltarmos a ser testemunhas vivas diante do mundo, para voltarmos a experimentar a comunhão que nos dá tanta esperança e regozijo, que nós possamos voltar a experimentar presencialmente os vislumbres do céu no culto público. Que nós possamos, ó Deus, experimentar o drama do Evangelho, a encenação do Evangelho, a lembrança da maravilhosa esperança através da ceia do Senhor, meu Deus. Devolve-nos o culto, ó Senhor. Transforma o dia do Senhor de lamento para louvor e regozijo, meu Pai. Pastoreia-nos e guarda-nos firme em Cristo, a nossa rocha e esperança. Amém.